Olá a todos. Bem, tendo em vista esse cenário de paralisação do esporte por conta da pandemia do coronavírus e o iminente retorno que está sendo programado para as atividades esportivas e competições, tem-se visto nessas últimas semanas muitas situações e julgados trabalhistas e esportivos que agitaram o noticiário. Nesse sentido, eu venho fazer esse vídeo para sanar a dúvida de torcedores que acompanham o cenário esportivo, bem como abordar também o ponto de vista jurídico e o impacto no esporte dessas decisões recentes que tratam sobre a cláusula compensatória desportiva, o adicional noturno e o direito de imagem. Para isso, tem que se ter em mente que o esporte, notadamente o futebol no Brasil, ele é regulado pela Lei 9.615, a Lei Pelé, e em virtude da peculiaridade do atleta, alguns direitos lhes são concedidos e outros direitos previstos na CLT não se aplicam a eles. Bem, partindo para a análise da cláusula compensatória logo de frente, a Lei Pelé estabelece que se um clube der causa à rescisão do jogador, ele tem que pagar a integralidade do salário desse atleta até o final do contrato, sendo a multa calculada sobre o valor devido no momento da rescisão. Já a cláusula indenizatória desportiva seria devida pelo atleta ao clube em caso de transferência ou do atleta simplesmente querer deixar o clube, e o valor dela seria a média do que ele receberia até o final do contrato. Os clubes não têm o costume de pagar a multa compensatória esportiva no Brasil. Eles acabam fazendo acordo com o seu grupo de jogadores ou com o atleta que vai deixar o clube. Nesse sentido, também se tem a figura de que muitos clubes no Brasil estão inseridos em grandes dívidas e grande crise financeira. Nesse sentido, eles acabam não honrando os valores acertados em contrato de trabalho, mas sim acabam honrando com os créditos trabalhistas advindos de processo na Justiça do Trabalho. Assim, o clube contrata o jogador, não paga, somente arcando com os créditos judiciais usando postergar o pagamento dessas parcelas. Assim, os jogadores também acabam não tendo o costume de contestar na Justiça do Trabalho, uma vez que, se contestam, ficam marcados no mercado de trabalho como o jogador que contesta o seu clube empregador. Nesse cenário, se tem o recente acordo do Corinthians com o ex-zagueiro, o atual dirigente do Atlético Paranaense, Paulo André, no qual algumas verbas não foram pagas quando da rescisão do contrato do atleta com o Corinthians. Ele também alega na reclamatória trabalhista que não teria gozado do descanso semanal remunerado previsto na CLT. E aí ele dá uma cutucada nos calendários das competições, uma vez que esse descanso deveria ser gozado aos domingos. O processo acabou indo para o TST e o Corinthians fez um acordo com o jogador nessa instância. Posteriormente, o Corinthians emitiu uma declaração logo no dia seguinte, uma carta aberta na qual dizia à CBF e às federações que não jogaria mais à noite ou aos domingos. Esse à noite vem em virtude de decisão anterior do caso Maicon contra o São Paulo, que eu tratarei a seguir do adicional noturno. No entanto, se fosse simplesmente pelo processo do Paulo André, o Corinthians teria feito esse acordo nas instâncias anteriores. A reclamação do Corinthians ela deveria sim ser dirigida à federação para alteração do calendário, e não, como foi o tom do André Sanches na declaração, para evitar de se ter de fornecer o descanso semanal remunerado, que é um direito de todo trabalhador, incluindo os atletas. Bem, partindo para a análise do adicional noturno. Se teve o caso recente, julgado recentemente, do Maicon, que entrou com a ação contra o São Paulo pedindo o adicional noturno e foi reconhecido o direito dos atletas ao adicional noturno. Bem, acredito eu que essa decisão é um pouco quanto errônea, no sentido de que a Lei Pelé ela não é omissa, como diz o julgado trabalhista, com relação ao adicional e às partidas ocorridas em horário noturno, uma vez que lá no artigo 28, parágrafo 4º, inciso 3 da Lei Pelé, ela traz a figura dos acréscimos remuneratórios, que seriam devidos justamente pela participação do atleta em partidas, concentrações, viagens, pré-temporada. Ou seja, qualquer adicional ao salário do atleta pela participação dele em partidas e competições deveriam ser considerados exclusivamente acréscimos remuneratórios. Assim, ela substitui a figura comum da CLT, como é a hora extra e o adicional noturno, por uma figura especial e única tratada na lei específica, os acréscimos remuneratórios. Essa também era a visão de muitos julgados trabalhistas nos TJs, assim, nos tribunais de trabalho estaduais. Assim, se pode ver, conforme muitos julgados, que eles selecionam trechos como que a partir da noite o atleta seria muito menos imposto a intempéries e a situações climáticas desconfortáveis,
do que em jogos realizados durante o dia, quando há maior incidência de raios solares, se destacando ainda que na partida noturna o atleta teria maior exposição midiática, maior audiência e visibilidade. Representaria, assim, maior ganho econômico aos atletas, não só aos clubes, uma vez que o atleta também receberia de forma direta o direito de arena e de forma indireta ainda teria a possibilidade de realizar propagandas para aumentar seu ganho a partir das partidas noturnas. Lembrando ainda, esses julgados, que o atleta profissional possui outros direitos que não são previstos para o trabalhador comum, como os bichos e as luvas, não restando dúvidas quanto à particularidade da profissão do atleta e se utilizando dessa particularidade para substituir o adicional noturno e incorporá-lo nessas parcelas a título de acréscimo remuneratório. Por fim, venho tratar aqui do direito de imagem. O direito de imagem ele pode ser definido como o direito que decorre da utilização da imagem das pessoas que aparecem muito na mídia, como ocorre com atrizes, atores e com o jogador de futebol perante a sociedade. Apesar de se tratar de um direito da personalidade, a imagem de cada um é um direito personalíssimo, esse direito apresenta caráter patrimonial, uma vez que o titular desse direito ele pode explorar economicamente a sua imagem, através da autorização do uso dessa imagem por terceiros através de um contrato. É necessário lembrar que o que é permitido, o que é cedido, não é o direito de imagem, o direito à imagem, mas sim o termo correto dessa seção, o contrato, seria um contrato de licença do uso da imagem. Bem, se tem que a natureza jurídica do direito de imagem, ela é defendida pela corrente majoritária como uma natureza civil. No entanto, vamos ver que no âmbito esportivo, essa natureza era um pouco diferente, uma vez que no meio do futebol se pagam parcelas exorbitantes a título de direito de imagem, muitas vezes até maiores do que o salário em si. Tem-se um caso muito emblemático de fraude a título de direito de imagem relacionado com esse instituto que ocorreu em 1992, no qual Luizão, centroavante do Esporte Clube Corinthians Paulista à época, alegava receber R$40 mil mensais referentes ao salário e receberia ainda por mês mais R$350 mil auferidos a título de direito de imagem, negociados em 3 contratos de licença do uso da imagem distintos, que levou o Poder Judiciário à época a declarar que esses contratos tinham como função disfarçar parcelas salariais. No entanto, no dia 4 de agosto de 2015 foi editada a Lei 3.155, que adicionou um parágrafo único ao artigo 87A da Lei Pelé. Nesse sentido, o clube só poderia pagar ao atleta valores de direito de cessão do uso da imagem do atleta, o valor correspondente a 40% de sua remuneração total. Assim, se tem a regra 60-40. A Lei Pelé estabelece ainda, lá no artigo 31, que se o atleta ficar sem receber parcelas salariais ou o direito de imagem por prazo superior a 3 meses, o atleta pode rescindir unilateralmente seu contrato, ficando livre para se transferir para qualquer outra entidade de prática desportiva, seja da mesma divisão do campeonato nacional ou para uma entidade de prática desportiva internacional, sendo devidos a cláusula compensatória desportiva e os haveres advindos da rescisão do contrato de trabalho, como foi o caso do Gustavo Scarpa contra o Fluminense, por exemplo. Nesse sentido, se vê, ainda mais com a medida provisória, no início desses tempos de pandemia, no qual permitia a suspensão do contrato de trabalho, que os clubes acabaram por suspender também o pagamento de direito de imagem. Bem, se o direito de imagem ele tem realmente natureza civil, não faz sentido a suspensão do direito de imagem, uma vez que o que foi permitido foi a suspensão do contrato de trabalho do atleta, não dos contratos acessórios que o atleta assinou com o clube. Nesse sentido, se tem que o direito de imagem ele é realmente uma bula tributária, no qual o valor pago a título de direito de imagem não entraria no cálculo de cláusulas compensatórias esportivas, FGTS, 13º, nem no caso de haveres rescisórios. Esses eram os temas que eu queria tratar com vocês nesse vídeo. Obrigado pela atenção.